todos, tudo bom com vocês? Sou a professora Keila. A nossa disciplina hoje é materno e infantil. Vamos dar início à nossa aula. Temos aqui alguns conceitos de obstetrícia e ginecologia. O que é a obstetrícia? É uma ciência dedicada à reprodução humana. E o obstetra ou obstetriz é um profissional que vai se especializar nesta área, tá bom? Ele vai se dedicar a estudar, acompanhar desde o pré-natal até o pós-parto. A ginecologia é o ramo da medicina. Esse profissional vai se especializar nessa área, ele também vai se dedicar ao quê? A cuidar e tratar a saúde do aparelho reprodutor feminino, tá bom? Temos aqui o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, ele tem o órgão genital externo e interno. Vamos lá estudar, relembrar de anatomia, tá bom? Bom, temos esse órgão genital externo, nós temos os pelos pubianos, que é uma elevação e tem tecido adiposo, tá bom? Temos os clitóris, grandes e pequenos lábios, temos a uretra. Esse canal é onde que passa a urina. Temos também o ânus e a vagina. A vagina é um canal de parto e da menstruação, tá bom? Agora nós iremos lá para o órgão genital interno. O que nós temos, nós mulheres, lá internamente no nosso órgão? Temos o quê? Temos a tropa de Falópio, também composto por 2 ovários, onde fica armazenado o óvulo, e a tropa de Falópio vai conduzir esse óvulo até o útero. Nós temos o útero, que é um órgão oco e que aloja o embrião e o feto, tá bom? Temos também o endométrio, o colo do útero, que é fundo da vagina, tá bom? Fundo do útero também, e temos o canal vaginal. Tipos de parto. Bom, os tipos de parto é sempre uma decisão médica. O médico vai avaliar essa gestante, como ela está, se está na classificação da idade gestacional, porque temos prematuro, que é inferior a 37 semanas. Nós temos também o termo, entre 37 a 40 semanas, e pós-termo acima de 41 semanas. O médico, ele vai avaliar essa gestante, como está essa idade gestacional, se já está no período certo, e também a condição dessa gestante, se ela tem problema de hipertensão, se no decorrer do parto normal houve uma urgência, aí é caso de cesariana. Ele vai avaliar essas condições, tá bom? Então, nós temos o quê? Os tipos de parto. Nós temos o parto normal e o parto cesariano. Parto normal. Vamos lembrar aqui de um parto normal. A mulher chega lá na maternidade com contrações, iniciando a contrações. Essas contrações irá ficar mais forte, né? No devido período. Porque quando dilatar, quando começar essa dilatação, vai haver essas contrações. E quando chegar lá, mais ou menos uns 10 centímetros, que tem que ser mais ou menos 10 centímetros, essas contrações vai ficar mais forte e vai ser contínua. Não vai ter intervalo mais, tá bom? Depois da dilatação, vem o rompimento da bolsa amniótica, tá bom? E depois vem a expulsão de quê? Do feto. Aí o médico vai avaliar se é preciso ser feita uma episiotomia, que é um corte, tá? Isso se necessário. Depois vem
Depois que o feto foi retirado, corta o cordão umbilical, vem a dequitação. O que é isso? Depois o médico vai retirar a placenta e aí ele vai averiguar se a placenta está dentro dos conformes, se não tem nenhum coágulo faltando, tá bom? E o parto cesariano? Como é que é o parto cesariano? Vamos lá. O parto cesariano poderá ser programado ou realizado em casos de urgência, ou seja, o médico pode programar ou então ocorreu uma urgência, estava tudo para ser um parto normal, mas houve lá uma urgência, aí tem que ser uma cesariana, aí tem que imediatamente ir para o centro cirúrgico, tá bom? A parturiente será anestesiada, com uma anestesia pode ser RAC ou peridural, tá bom? Depois é feita uma incisão abdominal que vai chegar até o útero. Depois o médico vai o quê? Romper a bolsa que contém o líquido amniótico. Depois desse rompimento, ele vai retirar a criança. Depois de retirar essa criança, ele irá cortar o cordão umbilical. A enfermeira ou o técnico de enfermagem receberá essa criança, vai ter todos os cuidados com essa criança. Depois o médico ele vai o quê? Retirar essa placenta e vai avaliar como está esse estado dessa placenta. Depois, quando avalia a placenta, o médico vai fazer o quê? A sutura, suturar os tecidos dessa puérpera. Depois de feito a sutura, o médico vai fazer e realizar um curativo compressivo, tá bom? E isso são os passos de um parto cesariano. E os cuidados antes do parto? O que a equipe de enfermagem tem que dar essa assistência a essa gestante? Quais são esses cuidados? Vamos lá. Manter a gestante em jejum, mesmo que ela está para ter o bebê de um parto normal, mas ela tem que ficar em jejum, que pode ocorrer uma urgência, aí vai para o centro cirúrgico, tá bom? Por isso que tem que manter a gestante em jejum, administrar o medicamento prescrito, acompanhar a evolução do trabalho, se ela está evoluindo super bem, o técnico de enfermagem vai estar lá dando um apoio para essa gestante, realizar a tricotomia se necessário. A tricotomia é a raspagem dos pelos, tá bom? Realizar a lavagem intestinal, isso se necessário, tá? Proporcionar um ambiente confortável, apoiar a parturiente psicologicamente, porque essa gestante, ela chegou ansiosa, está preocupada, como vai ser esse parto? Aí, nessas horas que o técnico ou o enfermeiro dá todo o apoio psicológico para essa gestante, tá bom? Encaminhar para a sala de parto e identificar a parturiente com a pulseira de identificação, colocar o nome dessa gestante na pulseira e colocar no seu braço, tá bom? Cuidados com o recém-nascido. Bom, vamos lá. A gestante estava lá, teve o bebê, beleza. Quando o bebê sai, eu já tenho que olhar para o horário, para o relógio. Por quê? Porque eu tenho que anotar o horário que esta criança nasceu, tá bom? Então, primeiro passo, anotar o horário de nascimento. Ao nascer, a criança deverá ser envolvida no campo cirúrgico estéril, ou seja, recebe essa criança, mas a gente já tem um pano lá estéril para enrolar essa criança. O cordão, antes o cordão é cortado, tem que ser aproximadamente uns 10 centímetros, aí coloca o clipe, tá, umbilical, neste cordão umbilical. Realizar exame de Apgar. Esse exame de Apgar, o enfermeiro ou neonatologista, é ele que avalia, porque ele vai ver as condições desta criança, se está tendo um reflexo, quando pega a mãozinha, ele solta o pezinho, se está tendo esse reflexo, se ele está tendo um pouquinho de coordenação, tá bom? Aí é o enfermeiro e o neonatologista ou o pediatra que irá avaliar.
proceder a aspirações ou aspiração de vias aéreas superiores. Esse profissional, quando recebe essa criança, vai ter que aspirar tanto o nariz como a boca, tirar aquele pouquinho de secreção que fica, né, às vezes do líquido amniótico no recém-nascido. Depois, pesar, medir e aplicar a vitamina K. A vitamina K serve para coagulante, tá bom? Temos também os cuidados de enfermagem com a puérpera. O que é puérpera? Puérpera é aquela mulher que já deu à luz, ou seja, já pariu. Então, nós chamamos essa mulher de puérpera. O puerpério vai até 42 dias, tá bom? Aí nós chamamos essa mulher até os 42 dias de puérpera, tá? Então, eu tenho que avaliar o quê? Observar sinais de hemorragia. Se essa mulher teve um parto normal ou cesáreo, mas eu irei averiguar como está esse fluxo sanguíneo, tá bom? Se está fora do normal, tem que comunicar ao médico, que pode ser que esta puérpera está com hemorragia. Verificar os sinais vitais, você já sabe o que é os sinais vitais, a temperatura, pH, oxigênio da oximetria, tá? Temos também a temperatura, esses sinais vitais, tá bom? O oxímetro, lembrei, o oxímetro, tá bom? Que a gente coloca para ver os batimentos e a saturação sanguínea. Observar, anotar e comunicar queixas álgicas, se ela está queixando de cefaleia, se está queixando de na região do baixo ventre, dor na região do baixo ventre, se também como está a cicatrização dessa ferida, tá? A gente vai avaliar essa ferida, tá bom? Ferida operatória, e vai sempre anotar lá na ficha SAI todas essas queixas. E também anotar a aceitação de alimentos, se ela está se alimentando direitinho. Aí a gente faz o quê? Aquela pequena evolução do paciente, tá bom? A importância do leite materno. Sabemos que é muito importante a mãe amamentar o seu bebê. Por quê? Sempre nos primeiros dias, nas primeiras horas, é importante porque vai ter um vínculo e esse primeiro leite, que nós chamamos de colostro, ele tem, que são as primeiras secreções das glândulas mamárias, né? Ele é rico em imunoglobulina, ou seja, vai dar imunidade para aquele bebê, tá bom? Produzindo nas primeiras semanas pós-parto, ele é um pouquinho, como vocês estão vendo aí abaixo, a segunda figura, o colostro é um pouquinho amarelado, tá bom? E esse leite, ele vai ser dessa cor mais ou menos até 7 dias pós-parto, tá bom? Ele pode produzir entre 2 a 20 ml por mamada, tá bom? Se a mamãe disser assim, não, meu leite está pouco, nas primeiras semanas que ela pariu, mas isso é normal, tá bom? Esse primeiro leite, ele tem que ser dado para a criança, porque vai, digamos assim, vai dar imunidade a esse bebê. Depois vem o leite de transição. Como é que é isso, o leite de transição? Que está saindo o colostro para entrar o leite maduro, tá bom? Ocorre na segunda semana pós-parto. Depois vem o leite maduro, como vocês estão vendo na figura abaixo. É um leite mais clarinho, né? E isso acontece a partir da segunda quinzena pós-parto. Contém mais proteínas e nutrientes, tá bom? Bom, temos aqui algumas complicações pós-parto. Sempre aquela mãezinha que é de primeira viagem, às vezes porque o seio fica dolorido, porque está cheio, digamos assim, de leite, né? Aí o bebê quer amamentar, quando começa a sugar, dói, daquele incômodo, e a mamãe às vezes não gosta, né? E quando acontece isso, é quando a mãe não esvaziou por completo
aquele seio, tá bom? Aquela mamada que era para o bebê esvaziar. Aí, quando não está esvaziando por completo, acontece uma mastite. O que é uma mastite? É uma inflamação na mama, tá bom? Como vocês estão vendo aí na figura, fica um pouco rubor, avermelhado, dolorido. E esse problema acontece na estase do leite, que pode levar a uma obstrução, ou seja, o ducto fica obstruído, não consegue passar esse leite por completo. Aí fica essa complicação, tá bom? E o certo é sempre comunicar à mãe para esvaziar, tá bom? Ficou cheio de leite, vamos colocar o bebê para sugar. Suga, ele dormiu, não esvaziou por completo, coloca até esvaziar, depois coloca na outra mama, tá bom? Para não acontecer essa complicação de inflamação nas mamas, tá bom? E quando isso acontece, às vezes a mãe tem que fazer drenagem, às vezes pode ocorrer até uma cirurgia, tá bom? Porque às vezes a mãe deixa muito prolongar e quando vai averiguar já está num estado bem grave, tá bom? Complicações também obstétricas, nós temos o aborto, que é uma interrupção da gravidez. Ela pode ser de uma forma natural ou provocada, tá bom? E isso acontece entre as 20 semanas, ou o feto está com 500 gramas, tá bom? Também temos a prênios ectópicas. O que é isso? É que o feto, ou seja, a gestação está localizada fora do útero, tá bom? Como vocês estão vendo essa figura, a gravidez normal e uma gravidez ectópica, ou seja, esse embrião está localizado lá na trompa de Falópio, né? Temos também algumas patologias ginecológicas, que todo mundo já é conhecedor dessas patologias. Patologia significa doenças, tá bom? Então, vocês são conhecedores de câncer de mama e câncer do colo do útero, né? Os sintomas do câncer de mama pode ser palpável, são por nódulos ou tumor, tá bom? No seio, acompanhado ou não de dor mamária. Por isso a importância de nós mulheres fazermos o autoexame para saber se tem algum caroço, se está normal, como é que é. E sempre, se você sentir, ir ao médico para ser avaliado, tá bom? Porque pode ocorrer um câncer de mama ou algum nódulozinho benigno que pode ser tratado. Também nós temos o câncer do colo do útero, se inicia no colo do útero da mulher, tá bom? Que é a parte do útero que fica no fundo da vagina, como a gente viu lá na anatomia. Esse câncer, a gente descobre fazendo o exame preventivo. Anualmente, nós mulheres temos que fazer, não é verdade? O Papa Nicolau, esses exames. E esse exame que irá detectar, às vezes vem uma inflamaçãozinha e quando acontece alguma coisa anormal, também ele detecta, tá bom? Por isso a importância da gente ser avaliado por um ginecologista, uma enfermeira, um médico, né? Como está o nosso sistema genital feminino. Temos outras patologias ginecológicas. Temos o síndrome do ovário policístico, vocês estão vendo na figura aí, um ovário normal e um ovário policístico. A gente vê que tem um bocado de cistozinho, né? Vem a menopausa, infecção urinária, febre disúria, essas patologias que acontecem na mulher. Também tem miomas e nós temos... e sabemos que tem vários tipos de miomas e ele se localiza na parte interior em diversos lugares. Nós temos aqui os miomas subserosos, tá bom? Subserosos ele fica
mais fora do útero, tá bom? Intramurais, que fica na parte interna, submucosos, ele fica lá dentro do útero, e tem o pediculados. Vocês estão vendo na figura aonde esses miomas se alojam dentro do útero. Por isso que é importante nós mulheres irmos no ginecologista, fazer aquele exame de rotina, ser avaliado se está tudo bem, para não ocorrer essas patologias e algumas complicações, tá bom? E essa foi a nossa aula. Muito obrigada!